encarnados e desencarnados, possamos sair melhores, possamos aprender mais unidos, mais fortalecidos espiritualmente. Então, iniciando esse trabalho de amor, vamos fazer juntos a prece do servidor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir, apesar da fortaleza dos nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. Se ainda não possuímos bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis. Senhor, ampara-nos o passo incerto e orienta-nos os propósitos santificantes, hoje, nessa nossa reunião, e sempre, onde estivermos. Que assim seja. Tati vai fazer a orientação do nosso trabalho hoje. Boa noite a todos. Hoje eu trouxe para a gente estudar, para a gente refletir a parábola do filho pródigo. Eu acredito que quase todo mundo conhece essa história. Quem era o filho pródigo? O filho pródigo, então, é uma parábola contada no Evangelho, né, contada por Jesus, que fala de um filho que pede, né, para o pai que lhe dê a parte que ele achava justa da sua futura herança, sai da casa do pai, vai embora, né, vai viver a vida com aquilo que recebeu, dissipa todos os bens, passa necessidades e retorna então à casa do pai, né, pedindo, né, acolhimento ao pai. E essa parábola ela está lá no Evangelho de Lucas. E ela está numa sequência de 3 parábolas, 3 histórias consecutivas, 3 parábolas, onde ele começa, Lucas, então, escreve ali 3 parábolas que Jesus ensinou, a da ovelha perdida, né, a da dracma perdida e a do filho pródigo. Então, o que essas 3 histórias têm em comum e elas estão nas sequências? Elas falam da alegria de encontrar alguma coisa que estava perdida. Né? Então, a da ovelha perdida fala então do homem que deixa. Qual homem que não deixaria 99 das suas ovelhas para ir buscar aquela uma perdida? Né? A da dracma perdida fala então da alegria de encontrar a dracma. Era uma moeda de prata, da alegria de encontrar, né, essa moeda perdida. E depois ele faz a parábola do filho pródigo, da alegria de receber de volta um filho que estava perdido e retorna à casa do pai. E Jesus fala isso, né, num momento em que se aproximavam dele, então, publicanos e pecadores. Né? E os fariseus, então, vendo a aproximação daqueles homens de Cristo, né, criticavam, né, murmuravam, né, quem era esse homem, né, que acolhia pecadores, né, que ceava com eles, que visitava a casa deles. Né, e aí Jesus dá essa lição, então, do filho pródigo, para mostrar para as pessoas daquela época a grandiosidade da misericórdia de Deus. Né, então, a história começa dizendo assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu então por eles a fazenda. Né? Então, aí a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o contexto de um acontecimento desses naquela época, né? Para a gente ter uma ideia assim, então, do impacto que deu essa história naquele povo daquele tempo. Porque qual era o costume judaico naquela região, naquele tempo? E hoje ainda é o costume, né? Porque a gente sempre diz que não existe herança de pai vivo, só de pai morto.
E naquela época, então, se hoje é uma ofensa, né, às vezes tu pedir para um pai não te achar, né, com direito numa coisa que é dele, naquela época muito mais ainda. Partia do pai a iniciativa, então, de repartir os bens. E esse filho ainda era o filho mais novo. E era uma ofensa muito grande isso que ele fez, né, de ir lá pedir, então, que lhe desse a parte da herança dele. E muito mais assombroso para aqueles que ouviram essa história, então, era que o pai cedeu. Não, o pai disse, não, né, vou te dar a parte que te pertence. Né? Isso, então, também era muito assombroso para as pessoas ouvirem. O filho teve a capacidade, a ousadia de pedir isso e o pai deu. E aí, ele vai embora, né? Dizem, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Né? E ali desperdiçou, então, a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, né, ele dissipou tudo aquilo que ele tinha recebido. Né? Ele toma aqueles bens, ele esbanja, filho pródigo. Pródigo quer dizer o quê? Pródigo quer dizer esbanjador. Ele toma aquilo, vai viver, gasta. E o que a gente pode tirar disso? Para começar, né, a história um pouquinho. Para nós hoje. A gente veio para cá. A gente recebeu previamente uma herança. A gente recebeu patrimônios espirituais. A gente recebeu patrimônios materiais. Né? A gente recebeu saúde, né? Bens materiais, talvez emprego, talvez família. Só que às vezes a gente está de saco cheio, a gente não quer viver embaixo do teto da casa do Pai. A gente não quer viver sobre as regras dele. E a gente pede, não, me dá o que me pertence, que eu quero ir embora. Né? Eu quero conhecer o mundo. Eu quero viver do meu jeito. E o que aquele pai da história faz? Não vai. Né? E o que o pai, quando nos dá a herança que a gente recebe quando vem para cá, diz? Tu tens o livre-arbítrio, eu estou te dando, tu fazes o que tu quiser daquilo que é teu. E a gente tem que entender que tudo tem uma consequência. Se a gente fizer bom uso daquilo que a gente recebeu, né, a gente vai ter bons frutos. Se a gente não fizer bom uso daquilo, a gente cai em ruína, como caiu então esse filho pródigo, esse filho da história. Né? Então, a gente recebe saúde, a gente recebe inteligência, a gente recebe oportunidades. Né? E quantas vezes a gente vai embora e sai da casa do pai? O que aconteceu? Ele saiu da aldeia, saiu da casa do pai. O que é isso? É se afastar da casa do pai. E quantos de nós não se afastamos, às vezes, da casa do Pai? E esse se afastar da casa do Pai, a gente pode considerar um se afastar, partiu para longe, se afastou do Pai, está instaurado no mal. O que é isso, se afastar para nós hoje? Se afastar, então, das leis morais, se afastar espiritualmente. E se afastar espiritualmente não quer dizer que eu tenho que estar dentro de uma igreja, dentro do centro espírita, né? Mas de coração. Isso o filho fez, ele se afastou do pai instaurado do mal. Então, esbanjou tudo que tinha, dissipou, né? Aquela herança recebida. E o que acontece? Fica sem nada. Cai humilhado, cai cansado, cai aflito. E aí a história diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer, então, de necessidades, né? Então, houve uma grande fome, né? Para ele, então, isso foi mais impactante. Ele já não tinha mais nada, ele estava fora da terra dele, ele era um estrangeiro em outra terra, sem nada, né? E ele não tinha só a fome material, né? Ele tinha a fome espiritual. Ele ficou faminto, né? Faminto daquele amor que ele tinha na casa do Pai, faminto da paz, né, íntima que ele desfrutava então na sua casa, né, na casa do Pai, faminto daquelas coisas que não se pode comprar materialmente. Principalmente faminto daquilo que ele possuía espiritualmente. Então, ele
ele precisou então achar um meio de viver. E aí diz que foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual então, para pedir serviço, o qual então o mandou para os seus campos e apacentar os seus porcos. Então, empobrecido, arruinado, espiritual e materialmente, ele busca o seu reerguimento com o trabalho, porque ele precisava pelo menos comer. Então, o que ele recebe? Esse homem, então, lhe dá o serviço de ir aos seus campos para apacentar os seus porcos, para alimentar os seus porcos. E outro detalhe da cultura judaica naquela época é que porcos, para eles, eram seres amaldiçoados. Então, mandar uma pessoa para cuidar dos seus porcos era como que dizer que ela não era bem-vinda naquele lugar. Então, na esperança que, porque ele era um estrangeiro, desconhecido, não era querido, então manda o homem, então eu consigo uma coisa para ti, mas vai apacentar os meus porcos. E ele aceita. Então, assim, era quase que como um convite para ele dizer: se retira, tu não é bem-vindo. Mas ele, na situação de miséria que se encontrava, na situação de necessidade, ele aceita esse convite e vai ao campo para apacentar os porcos. E aí, aqueles porcos eram alimentados com bolotas ou alfarrobas, que dizia. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Então, ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. E outra questão da época, então, as alfarrobas, tinham as alfarrobas cultivadas e as alfarrobas selvagens. E esses porcos, naquele momento, recebiam essas alfarrobas selvagens que não eram um alimento muito digestivo. Mas o que acontece? Era tempo de fome. Então, como a história diz, aconteceu um período de fome e o que sobrou para tratar dos porcos, então, só essas alfarrobas selvagens. E o filho, então, desejava comer essas alfarrobas selvagens que os porcos recebiam e, como diz, ninguém lhe dava nada. E aí, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, esse jovem judaico, vivendo em terra estrangeira, indesejado e perdido, oferece aos seus serviços, vai lá ver o que aqueles porcos tinham para comer e ele não tinha aquilo. E ele lembra então que os trabalhadores do pai dele tinham muito mais, tinham muito mais abundância de pão. Eles tinham abundância daquilo que ele não tinha naquele momento também. Eles tinham abundância de paz, de espírito, do alimento, não só o alimento do corpo, mas o alimento da alma. E ele tinha fome desse alimento também, ele tinha fome da paz, que desfrutavam então os trabalhadores do seu pai. E aí, como diz a história, ele cai em si. Então, ele tem aquele momento dele despertar. Ele se arrepende. E internamente se coloca disposto, então, a se reajustar junto do seu pai. E quantos de nós também não fizemos que nem ele? A gente desperdiça as nossas heranças recebidas, a gente bota fora a nossa saúde, a gente às vezes bota fora bens materiais, a gente bota fora a nossa inteligência, a gente bota fora o nosso tempo, até que um dia a gente cai em si, e se dá conta de todo o desperdício que a gente transformou às vezes na nossa vida, que a gente transformou as nossas oportunidades recebidas, e como ele cai em si e tem essa necessidade de voltar para o Pai. E não é assim, a gente não se aproxima mais das coisas espirituais no momento que a gente está sofrendo. Quando tudo está indo
fazendo bem, né, muitas vezes a gente esquece, né, de agradecer, a gente esquece, né, de procurar o alimento espiritual. Quantas vezes a gente precisa passar por momentos de dores, né, para se aproximar do Pai, para ter essa necessidade então, de voltar para a casa do Pai. Então ele é arruinado, esse filho é arruinado, cansado, abatido, ele volta para a casa do Pai. E aí, diz então, né, ele levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei bezerro cevado, matai, comemos, alegramos-nos, porque este meu filho estava muito e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, então, acontece a festa da misericórdia. A alegria daquele pai que vê o seu filho voltar para casa. E isso, essa história causou ainda mais espanto para aqueles homens naquela época, porque isso não acontecia. Né? Hoje é comum, né, pais beijarem seus filhos, fazer carinho, morder, mas naquela época não era assim que se tratava. Ainda mais um filho que foi embora, que afrontou, né, o pai dessa maneira, que pediu seus bens, foi embora, perdeu tudo, jamais teria o direito de voltar à casa do pai. E aí Jesus conta essa história, né, para que as pessoas entendessem, né, como funciona a misericórdia do nosso verdadeiro Pai. E ele vai, Jesus faz questão de contar que ele vai e enche-lhe de beijos. Né? Se um pai naquela época fosse fazer algum carinho do filho, no máximo ele ia dar um beijo bem discreto, né, quase um selinho no rosto. E ele ainda dizia, ele sai correndo. Né? E também, buscando um pouco referência na cultura judaica, o pai, né, já um idoso, um ancião, não faria isso. O pai não sairia correndo. O pai, o ancião, o dono da casa, eram pessoas de movimentos mais lentos, mais devagar. Eles usavam túnicas, eles não podiam sair correndo com a túnica que poderiam tropeçar. E esse pai faz isso. Ele enxerga o filho e ele esquece todos os costumes. Ele esquece que ele está com a túnica. Né? Ele esquece que ele pode cair. Ele vai correndo e de encontro a esse filho e enche-lhe de beijos. Né? Então aí Jesus mostra para aquelas pessoas o tamanho da misericórdia, né, daquele Pai, né, que é o nosso Pai, né, que é Deus. Então assim, Deus, como esse Pai, ele não humilha, não tem compaixão. Fosse nós, talvez a gente receberia de volta esse filho, mas a gente ia adorar, né, botar o dedo na cara e dizer assim: eu te avisei, ou tu entra aqui, mas tu não ganha mais nada porque tu já ganhou o que é teu. Não é assim que a gente age. Deus não age assim. Deus não humilha. Né? Deus não aponta as faltas. Né? Se a gente sofre pelas nossas faltas, é porque a nossa consciência então nos aponta. Né? Mas Deus, ele queria mostrar que Deus tinha misericórdia infinita e recebe com alegria o filho que volta para casa, né? Como aquele homem da parábola da ovelha perdida que larga tudo para buscar aquela única então que se perdeu. Então ele mandou ainda os empregados trazer a melhor roupa, vestir com a melhor roupa e matar o bezerro cevado. E isso também, né, pense naqueles tempos, não tinha essa abundância de carne, de alimentos, não tinha um freezer para matar um bezerro. O bezerro cevado era aquele bezerro mais gordo, né, guardado para uma grande ocasião, capaz de alimentar muita gente, não uma família. E o pai pede que os empregados tragam então aquele bezerro cevado
levado aquele animal mais gordo, capaz de alimentar, então toda a comunidade, para que todo mundo festejasse. Para que todo mundo festejasse com a alegria daquele filho que estava voltando. E o que acontece? Ele diz, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E todos começaram a se alegrar, e o seu filho, o outro filho, o mais velho, que estava no campo, quando veio, chega perto de casa, ouve música e dança, e chama os servos perguntando o que era aquilo, o que estava acontecendo. E ele lhe disse, veio o teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. E aí ele, ouvindo isso, então se indignou e não quis entrar na casa do pai. E aí a gente começa um segundo aprendizado dessa história. Ele fala, então, lá no Evangelho de Lucas, nas traduções da Bíblia, está a parábola do filho pródigo. Se a gente pegar o Evangelho na tradução de Haroldo Dutra Dias, ele usa o título dessa história como a parábola dos dois irmãos, porque agora a gente começa a conhecer o segundo irmão, o mais velho, aquele que ficou na casa junto com o pai, cumprindo então suas obrigações de filho. Então, esse filho não quis entrar, ele não quis comemorar a volta do irmão, ele não se alegrou com a alegria do seu pai. Então, essa história não mostra só aquele filho pródigo, esbanjador, que se arrepende e volta para casa. Ela traz os dois extremos da ingratidão filial. Traz também aquele filho egoísta e aquele filho ingrato. Então, quem era o filho pródigo, o irmão mais novo? Era aquele cujas faltas saltam aos olhos, que a gente vê, puxa vida, como é que ele fez isso com o pai? Como ele desrespeitou, como ele foi embora, como ele esbanjou tudo, E o filho mais novo é aquele cujos erros não são aqueles erros que saltam aos olhos. É aquele filho que teve em casa, ele cumpriu suas obrigações, trabalhou nos campos junto com o pai, mas o que acontece? Os sentimentos inferiores dele então vem à tona no momento que ele vê que o pai está recebendo aquele filho que voltou arrependido. Ele não compartilha aquela felicidade com o pai dele. Mesquinho e egoísta que ele era, se achava o único merecedor então das atenções do pai dele. Então, no primeiro momento, se a gente vai pensar que aquele filho ficou junto com o pai, ele parece então ser aquele filho mais equilibrado, bem mais equilibrado que seu irmão, satisfeito então com aquilo que tinha em casa, com a disciplina paterna, mas no entanto, o equilíbrio dele é colocado à prova, quando ele passa então uma situação adversa, quando o irmão retorna à casa do pai, sofrido e humilhado, é colocado à prova então aquele homem aparentemente bom. Então, em vez de ele se alegrar, como diz aqui a história, ele se indigna, ele se recusa a entrar na casa. Ele estava na casa com o pai, mas estava só fisicamente. Então, esse filho representa uma grande parcela da nossa humanidade. Quantas vezes a gente não está na posição desse filho, então, cumpridor das regras, pode parecer aos olhos de todo mundo a pessoa correta, mas com um viver que não tem a bondade, não faz o mal, mas também não faz o bem. E porque talvez consiga dominar esse filho algumas das paixões, como esse filho mais novo não conseguiu, critica aqueles que não conseguem então dominar algumas de suas paixões. Então, assim, ele é o filho egoísta, ele não mata, mas ele não salva, ele não rouba de ninguém, mas ele também não dá, não faz o mal, mas também ele não faz o bem.
Então, apesar das aparências demonstrarem o contrário, ele se mostra, então, um filho egoísta. E quantos de nós, né, não vivemos nessa situação, às vezes morna? Né? A gente não faz o mal, mas a gente perde, talvez, a oportunidade de fazer o bem. Talvez a gente não procure fazer o bem. Né? A gente não apresenta, às vezes, virtude nenhuma, além de não fazer o mal, como esse filho mais velho. Né? Ele não tinha nenhuma outra virtude além de não fazer o mal. E aí tem uma frase de Emmanuel que ele diz assim para nós somos responsáveis pelo mal que fizemos e também pelo bem que deixamos de fazer. E então diz a história ali que ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste o bezerro cevado. E aí o pai disse: filho, tu sempre esteves comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Né? E aí, outro grande atributo, então, desse pai, como diz aqui, o filho não quis entrar e o pai vai na rua atrás do filho, vai ter com o filho. E na tradição judaica daquela época, esse segundo filho também fez uma desobediência que era muito grave ao pai. Desobedeceu o pai, não entrar e não festejar. Assim como aquele primeiro desobedeceu, não desobedeceu, ele pediu uma coisa que não lhe era direito. Esse segundo desobedeceu, ele não quis entrar, não quis festejar. Nunca um pai faria o que o pai dessa história fez. Então, sair na rua e ter com esse filho, né, e falar com ele, e confrontar ele sobre essa história, e contar então o seu contentamento e da sua alegria, e dizer que tudo que era dele, né, era desse outro também. E o que aconteceria naquele tempo? Esse filho desobedeceu o pai, ele perderia a herança por desobediência. Mas esse pai vai buscar o filho. Né? Então, o que mostra essa história também? Que Deus, ele procura a gente, ele busca a gente apaixonadamente. Né? Ele busca aquele filho, né, pródigo que foi embora, que dissipou tudo, mas ele fica de braços abertos esperando o momento então que a gente demonstra arrependimento, ele está lá nos esperando. Né? Esse outro filho também desobedeceu a Deus, mas ele continua de braços abertos, esperando então que seu filho tenha um contentamento junto com ele, que se alegre então, né, junto com ele das coisas então que ele se alegra. Então, assim, nos momentos, né, mais difíceis, né, Deus está buscando nós, como esse pai, buscando apaixonadamente. Né, ele está gritando oportunidades que a gente não enxerga. Quando a gente está igual aquele filho lá, então cansado, humilhado, ele está lá nos esperando, ele está lá gritando, ele está lá mandando socorro, né, às vezes a berros altos que a gente não consegue ver. Ele está enviando uma pessoa para dizer uma palavra de consolo. Ele está enviando alguém para oferecer um serviço. Né? Ele está nos apontando, né? Quase jogando às vezes um livro nos nossos pés para a gente ler, para a gente ouvir alguma história, alguma coisa que nos aproxime dele, alguma coisa que nos aproxime, né, de voltar a cuidar do nosso espírito. Ele está lá mandando alguém que convida a gente para ir, tu não está legal, vamos lá no centro espírita, vamos tomar um passe, né? Vamos lá na igreja, vamos, né, assistir uma missa. Então Deus, ele nos espera, ele nos procura, né, como esse pai, né, espera alegre aquele momento de volta para casa. Né? Vai lá buscar aquele filho, né, que não quer voltar para casa. Então, assim, essa história trouxe para aqueles homens daquela época,
então o conhecimento do tamanho da misericórdia daquele Deus, né, que até a vinda de Jesus eles conheciam como um pai punitivo, né, como alguém que castigava, né, e aí hoje para a gente ver esse pai feliz que volta, com a volta do filho, não é tão difícil, mas imagina para aqueles homens no meio daquelas tradições rígidas judaicas ouvir isso, né, como esse pai era diferente, como esse pai tinha misericórdia com todos. Então, com certeza, essas histórias causaram um impacto muito grande naqueles primeiros, né, ouvintes. Né, e ensinam para nós, né, ensinam que Deus é misericordioso, ensinam que a gente está sujeito a uma lei de causa e efeito, né, que aquilo que a gente dissipar, que aquilo que a gente botar fora, né, a gente vai sentir falta, né, que a gente vai precisar, então, né, buscar a força do Espírito, que a gente vai precisar voltar para a casa do Pai, né, e pedir, então, né, como o filho pediu aqui, Pai, né, ele diz, não sou digno de ser chamado como teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores, né, a gente vai implorar aquilo que é o mínimo, talvez que o Pai pudesse dar. Então, assim, essa história, né, nos traz, então, dois extremos da ingratidão filial, mas nos mostra que não importa qual for o erro, né, se seja ir embora, dissipar tudo, se seja não querer voltar para a casa do Pai, que esse Pai maior, né, ele nos recebe com alegria, ele nos busca com alegria se a gente não quiser entrar na casa dele. Ele está gritando, né, para a gente, vem para minha casa, vem comemorar comigo, né, vamos festejar, vamos comer o bezerro selado, e às vezes a gente está lá na posição daquele filho mais velho, egoísta e não quer entrar, né, porque a gente, né, acha que a gente é mais merecedor e está vendo fazer festa com aquela outra pessoa que não é merecedora, e a gente gosta muito de apontar o dedo, às vezes vem na casa espírita, vem na igreja, alguém que na nossa opinião era de má vida, puxa vida, fez tanta coisa e agora está lá, né, pagando de bonzinho, né? E quem somos nós para julgar? Nós somos esse filho então mais velho, porque a gente esteve ali, mas o que a gente está fazendo quando a gente está ali? A gente está verdadeiramente na casa do Pai? Ou a gente está só fisicamente como esse segundo filho? Né? Então essa história nos traz, né, grandes reflexões sobre a nossa posição, né, perante a nossa vida, né, a nossa posição perante Deus, a nossa posição como cristãos, mas ela traz principalmente, né, essa mensagem da misericórdia de Deus. Não é porque Deus é misericordioso que a gente pode sair fazendo tudo que quiser e pedindo perdão. Depois vai ficar tudo bem, não, a gente vai ficar que nem aquele filho, né? Triste, né? Humilhado, né? Faminto. Então que a gente não se deixe cair ao ponto daquele primeiro filho, né, o mais novo, para não ficar nessa condição de sedento, humilhado, que a gente busque aquilo que a gente tem na casa do Pai, né, hoje, que a gente não desperdice as heranças recebidas do nosso Pai, e que a gente lembre sempre, então, da misericórdia desse Pai, né, que espera, né, que os teus filhos, que espera que a gente se arrependa dos nossos erros, que espera que a gente repare os nossos erros, e não só com dor, como foi com esse filho, mas o Evangelho nos ensina que a gente pode reparar os nossos erros com amor, né? Trabalhando sendo bom, né? Diferente do segundo filho, então, não fazia o mal, mas não fazia o bem. Então, que a gente seja diferente desses dois filhos. E era isso, então, para hoje. Já deu, meu Deus. Sem dúvida, grandes lições, né? Cada um de nós sabe o que vai em seu coração e com certeza estamos hoje reunidos justamente procurando o que de melhor podemos, né, na sequência das nossas vidas. E nesse segundo momento, no momento do passe, que nós vamos receber essas boas energias do amparo espiritual, vamos também, voltando a nossa atenção para os nossos corações, vibrar os melhores sentimentos por todos os nossos familiares, aqueles que não estão aqui, aqueles irmãos desencarnados que também vieram estudar conosco.
Que possamos assim receber e compartilhar com todos os necessitados o amor, a paz e as bênçãos do nosso Pai.